Gente, mesmo que no nosso inverno está aí meio atípico, né? Com temperaturas mais baixas, mas em alguns dias aquele calor. E olha só, gente, os bebês sofrem com essas mudanças. Por isso, a gente chamou, aí convidamos novamente, né, a enfermeira obstetra Ariane Galdino, para ela vir aqui falar para a gente um pouquinho, passar algumas dicas também. Porque com essa mudança de temperatura, gente, a gente já fica doente, mas a gente sabe se defender, mas as crianças não, né? Tudo bem, Ariane? Tudo bem. Então a gente tem que ter um cuidado especial com eles também, né? Exatamente. No inverno, né, com esse tempo seco e as baixas temperaturas, o risco de uma doença viral ali, de uma bronquiolite, uma doença de vias aéreas, aumenta gradativamente, né? E assim, Ariane, os bebês, eles tendem a ficar mais sensíveis no inverno mesmo? Tendem a ficar mais sensíveis, né? Igual eu disse, como esse inverno atípico, onde nós estamos numa temperatura agradável, mas a qualquer momento pode ocorrer o risco, né, ou a queda de temperatura. E com esse tempo seco, então o bebê, né, ele acaba tendo um pouco mais de esforço respiratório e com a temperatura baixa, automaticamente ele pode adquirir alguma doença viral, né? E assim, Ariane, como que deve ser esses cuidados, até na hora do banho, porque até as mães aí de primeira viagem, essa é uma das maiores preocupações, tanto no verão quanto no inverno, Sim. É na hora do banho, né? Então, como fazer esse banho correto ali também com essas temperaturas? Então, Mauro, primeiramente, na hora de dar o banho no bebê, organizar o ambiente, né? Se tá um dia mais frio, assim, dar uma aquecida no ambiente, organizar certinho itens por itens que vão ser utilizados nesse banho, desde shampoo, sabonete, a roupinha ser utilizada e a temperatura da água também, né? A temperatura da água geralmente tem que ser aquela temperatura que esteja de acordo ali, você vai fazer o teste ali com o antebraço, que não esteja nem tão quente e nem tão fria para o bebê, que esteja numa temperatura ideal ali para o banho, né? Mas é sempre bom organizar o ambiente, porque ali na hora do banho, você tá ali no meio do banho, tem que meu Deus, pegar o sabonete, esqueci o sabonete, esqueci a fralda, então sempre cuidar nesse passo a passo do banho, né, que é aquecer o ambiente, a banheira tem que estar uma temperatura ideal, passo a passo ali do banho, a higiene do coto umbilical, tudo isso para não esquecer. E não atrasar o banho do nenê também, né? Então, já deixar tudo do ladinho ali para não se incomodar. Tudo organizadinho, e a temperatura da água é uma coisa importante, que a Ariane falou pra gente, é você testar na sua pele, se é uma temperatura agradável para você, para o bebê, mas também lembrando que a pelezinha dele é mais fininha também, né? Mais sensível. E aquelas mães assim que vestem os bebês com aqueles monte de camada de roupa, isso é legal, é bom fazer isso, é importante ter esse cuidado. Como fazer isso? Porque falar, quanto mais roupa colocar, vai ficar mais quentinho. Não, então, é assim, o ideal geralmente, a primeira parte ali da troca de roupa do bebê é o que nós chamamos de bodes, né? Que são aqueles conjuntos com o bodezinho e a calça. Então, como que deve ser esse conjunto? Deve ser uma malha macia, onde não irrite a pele do bebê, né? Que é uma pele sensível. E de preferência, logo após, um macacão mais grosso. De preferência, aqueles macacão de plush, quando tá aquela temperatura mais severa, que tá aquela temperatura mais baixa. Quando tá uma temperatura ambiente, igual no caso de hoje, né? Que tá um dia típico, dá para colocar um conjunto, né? De bodezinho e calça e um macacão mais fininho, né? Sobre muitas camadas de roupa. Geralmente o bebê não vai falar, mas ele vai demonstrar que ele está desconfortável com aquele tanto de roupa, tá embrulhado, né? Tá embrulhado, né? então aí ele bota vai mais a mantinha ainda ali. Sim, ele vai estar ali quietinho, mas ele vai estar com uma vermelhidão, rubor, vai estar suadinho e tem aqueles exantema na pele, que são aquelas manchinhas que dá, né? Aquelas tipo espinha que dá com aquelas pontinhas amarelinhas, aquelas bolinhas vermelhas, que isso é uma irritação, por quê? Muita roupa, o bebê soa
E aquilo irrita, né? Então, assim, não é porque é um bebezinho que ele precisa de muita roupa, né? Então, o básico ali, o conjuntinho, um macacãozinho um pouco mais grosso e uma mantinha se tiver um pouco mais frio também, né? E é importante também ter cuidados nos horários de passeio. Nessa época, precisa ter um cuidado a mais também, Eli? Exatamente. O horário sempre recomendo para as mães um bebezinho muito pequeno que ainda não começou o esquema vacinal. O esquema vacinal começa a partir do 2º mês, né? A primeira dose da hepatite B é dada ali no nascimento e a BCG, que é contra a tuberculose, é dada também. Porém, o esquema começa com 2 meses. Então, sobre os passeios, quer dar uma volta, quer dar uma arejada com o bebê? Legal, pode ir no sol antes das 10 da manhã e depois das 4 horas da tarde, porque não é porque é inverno que o sol não vai ser forte, né? E evitar lugares aglomerados, então dê preferência a lugares abertos, arejados, evitar de beijar o bebê, passar de mão em mão. A vontade é grande, você vê um bebezinho ali, você vai querer apertar, mas evitar, ter esse bom senso. Imunidade também. Imunidade. Né? E sempre lembrar da higiene das mãos também, né? Porque qualquer descuido ali que você pegue e não higieniza as mãos, o bebê é sensível, igual eu falei, como ele começa o esquema vacinal a partir dos 2 meses, então ele é um pouco ali mais sensível, ter esse pouco de cuidado, mas o passeio é essencial, tomar aquela vitamina D é bom para o bebê também. Até para ele começar a ir se turmando também, né, ali com as pessoas, se socializar. Sim. Mas com calma e com todas as vacinas é mais tranquilo também, né? O bebê pra balada. Ainda não pode, deixa ele crescer um pouquinho mais. Mas e na hora de dormir? Como que devem ser os cuidados até para manter, de repente, aquecido o quarto? Como que fazer para garantir um bom sono do nenê? Então, sobre temperatura, né? Ainda lendo, pesquisando algumas coisas, não tem uma temperatura ideal ali para o quarto, né? A gente fala que é uma temperatura agradável, ali entre os 22 e 25 graus, ali não deixar tão frio quando tá bem inverno e evitar aquecedores que tiram a umidade do ambiente, né? Porque o tempo do inverno já é aquele tempo seco. Você vai colocar um aquecedor que tira a umidade, o risco de ter problemas respiratórios também é muito grande. Evitar, na hora de dormir, principalmente em berços, aqueles kits de berço que tem um monte de almofada do lado direito, um monte de almofada do lado esquerdo, um travesseiro, ursinho de pelúcia e um monte de coisa. Então, deixar o berço o mais limpo possível, agasalhar, né, o bebê para dormir e colocar uma mantinha, não encher de tanta coberta. Vamos colocar 3 cobertas ali. Então, assim, o segredo ali é agasalhar o bebê para dormir, né, conforme o tempo que esteja e sempre observando durante a noite a questão do xixi, porque às vezes ele pode vazar, na roupinha pode ficar muito tempo úmido, né? E também nesse tempo, o risco de morte súbita em bebê por causa da cama compartilhada é muito grande. Tá frio, vamos colocar o bebê para dormir com a gente porque tá frio. E quando você está dormindo, principalmente ali mães recentes, a privação de sono é muito grande. Então, às vezes, você não escuta ali, você não sente que o bebê está do lado e o pior inimigo do ser humano é o sono, né? Então, o risco de ter uma morte súbita ali do bebê é muito grande. Então, evitar a cama compartilhada e evitar de colocar muita coisa no berço também, né? E assim, agora no inverno também, Ariane, esse uso do ar-condicionado também aquecedores aí no quarto do bebê, você acha que isso é legal, não é bom? Tem isso aí que você falou que tem que ter cuidado, às vezes ligam até aquele que resseca o ar ali também, né? Pra gente já faz mal, imagina para os bebês, então isso precisa ser cuidado também, né? Exatamente. Claro, né, se a puérpera ali, a mãezinha tem ali o ar-condicionado, tem aquela condição de ter, interessante, liga o ar ali no ar quente, não tão quente, né? E tenta deixar o umidificador ali do lado, porque igual eu disse, nesse tempo seco, o risco ali de dar uma
infecção, ali uma inflamação nas vias aéreas pelo fato de respirar mais fundo é muito grande, né, ali do bebê. Então, assim, usar o bom senso na questão da temperatura, né? E assim, quais que são os cuidados essenciais para a pele do bebê durante o inverno? Tem que ter um cuidado especial também? Exatamente. Então, ali, o bebê nasceu e a pele é muito sensível. Os cuidados que nós falamos, assim, ali na hora do banho, tem muita gente que não usa muitos produtos químicos, como lenço umedecido, né, sabonetes com muito cheiro, muito amaciante na hora de lavar a roupa. Eu vou deixar a roupa muito cheirosa, vou colocar todos os produtos possíveis naquela roupa. Então, ter esse cuidado, existem produtos específicos para a pele do bebê, para não haver esse ressecamento, né? E junto com o tempo seco, então o risco ali da pele não estar hidratada o suficiente é muito grande. Por acaso, assim, se o bebê tiver com a pele ressecada ou tiver com essas dermatites que nós falamos, né, procurar o pediatra, que ele vai saber exatamente o produto a ser utilizado na pele do bebê. Não simplesmente digitar ali, qual produto usar. Então, assim, tem um profissional para isso, que vai dar um diagnóstico para dar uma hidratada na pele do bebê, né? E assim, a gente falou que às vezes, como às vezes as pessoas podem deixar o ar-condicionado ligado, ou mesmo o aquecedor, essa limpeza do nariz do bebê também é um grande desafio para os pais, porque às vezes pode dar alergia. Qual que é a maneira correta de fazer essa limpeza também no narizinho? A limpeza do nariz é desafiador, né? Então, assim... Que incomoda, né? O nariz, o ouvido deve incomodar. Sim. A gente incomoda, imagina para os E daí os pais, vendo, né, sobre essa lavagem, nós explicamos sempre nos hospitais, né? Ali na hora da alta ali da paciente, porque eles têm muito receio de ir pro ouvido e dar alguma otite, alguma coisa, mas essa lavagem é essencial, né? Ela limpa ali a mucosa e ela faz toda a remoção ali das secreções e auxilia também na prevenção num processo ali de bronquiolite, de alguma infecção das vias aéreas. Como que é feito? Como tá bebezinho ainda, recém-nascido, pequeno, não tem uma dose certa para nós utilizarmos de soro fisiológico. Geralmente é de meio ml a 1 ml cada narina. E o bebê tem que estar com a cabecinha levemente inclinada, né? E uma toalhinha, para que não suje, para que não molhe a roupinha do bebê. Então, a seringa que é utilizada é aquela seringa de rosca, não aquela muito fina, para não lesionar a mucosa nasal do bebê. E também existe alguns produtos específicos, seringas com ponteiras, copinhos, essenciais para esse tipo de limpeza, de higiene. E essa limpeza, ela é importante fazer no inverno? A gente tem que fazer? Nossa, a maioria, com essas quedas de temperatura, né? Como eu também trabalho no pronto atendimento pediátrico, então... As crianças chegam lá já passando mal. Digamos assim, a cada 10 crianças que chegam no hospital, 11 nós fazemos limpeza. E já voltam para casa mais entendeu? Ali né? no pronto atendimento nós explicamos para a mãe, né? Tanto o pediatra quanto a equipe de enfermagem. Nós explicamos para os pais, né? Ali para a mãe, para a avó, para quem estiver acompanhando a criança, da importância que é tanto do recém-nascido até aquela criança maior, de 5, 6 anos. Então, tipo assim, alivia muito na respiração da criança e associado com alguns medicamentos, nossa, o índice de melhora é muito grande. Muito grande. E assim, Ariane, quais são os sinais que os bebês eles demonstram que pode estar com gripe ou com algum resfriado? Porque a gente sabe se defender, né? Já sabe que está incomodando e tal. Sim. Mas os pais, como perceber ali? Como perceber? Então, geralmente quando o bebê está resfriado, primeiro sinal, coriza. Né? Então vai ter aquele narizinho chatinho, escorrendo, esforço respiratório, mas assim, como que eu vou saber que o meu filho está com esforço respiratório? Nós temos um músculo que chama de diafragma, que ele é um músculo da respiração que nós falamos, né? Então ele vai estar utilizando muito esse músculo para respirar e automaticamente também falamos sobre o batimento de asas nasais, porque ele vai estar fazendo muito esforço para conseguir o oxigênio, né?
além também das extremidades cianóticas, coriza, aquele rubor na pele, né? A temperatura vai estar elevada também. Então, os sinais assim que os pais devem se atentar é o esforço respiratório e também aquela coriza. Já vamos procurar o pediatra, né? Vamos já fazer a prevenção do que pode acontecer. Muitos com o Covid, nós ficamos mais atentos. Então, agora, nós também temos que a bronquiolite em criança que evolui muito rápido. Hoje, a criança pode estar com uma coriza no início da manhã e no final da tarde já está com desconforto respiratório e amanhã ele já não está muito bem. Então, sempre procurar o profissional quando estiver no início, para não agravar tanto, né? É importante os pais ficarem atentos a isso também, como a gente percebeu ali, a Ariane falando pra gente, né? Porque agora com o Covid, tudo acham que é Covid tudo e tal, que é COVID, tudo tá virando exatamente. Covid, mas é importante cuidar. Mas qualquer mudança ali, começou o narizinho a escorrer, aquela falta de ar na criança, procura o pediatra, vai lá, consulta seu médico também, porque isso é muito importante, para não deixar agravar também. Como a gente fala, quanto antes começar ali o tratamento, a recuperação é mais rápida, né, Ariane? Exatamente, né? Mas obrigado pelas dicas de Muito hoje. obrigada. E se vocês em casa querem saber também mais de cuidados com os bebês, tal, pode mandar suas sugestões pra gente, as perguntas também. A gente traz a Ariane logo, que logo ela vai ter um nenenzinho. É o primeiro? É o segundo. É o segundo, então ela já tá segundo, craque já, sim. gente. Então vai ser o segundo filhinho. Vai ser o então. segundo bebê. Tá bom. Gratidão pelas dicas Muito de hoje. obrigada. Volta mais vezes. Sim, obrigada. E a gente